Olá, muito boa tarde para você. Eu sou a Daiane Bombarda. Seja muito bem-vindo ao Mundo Meio-Dia. Veja os destaques dessa edição. Após dias de indecisão, Estados Unidos e Coreia do Norte finalmente definem o futuro do encontro. A reunião vai acontecer no próximo dia 12. Polícia dos Estados Unidos investiga o caso de um homem que foi atingido por um disparo acidental feito por um agente do FBI que estava de folga. Ator de Hollywood é o primeiro a saltar em queda livre a mais de 7.600 metros de altura durante gravações. A cena precisou ser feita mais de 100 vezes. E você vai conhecer uma usina de reciclagem que transforma lixo em etanol. Fique com a gente, o Mundo Meio-Dia está começando. A gente abre essa edição do Mundo Meio-Dia falando que, depois de muitas dúvidas e negociações, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, finalmente confirmou o encontro com o líder norte-coreano, marcado para o próximo dia 12. Kim Yong-chol, principal assessor do governo norte-coreano, foi recebido no Jardim Sul, reservado aos chefes de Estado. Ele é um dos nomes da lista de sanções que os Estados Unidos impuseram à Coreia do Norte. Precisou de uma permissão especial para entrar no país. Mas foi à Casa Branca entregar uma carta de Kim Jong-un a Donald Trump e passou 2 horas e 20 minutos com o presidente. Na saída, Trump fez questão de se despedir em público, posar para fotos e confirmou: o encontro marcado, depois cancelado, está na agenda novamente. É um processo, não vamos assinar algo no dia 12, advertiu o presidente. Trump reduziu as expectativas e deixou claro que serão necessárias várias reuniões. O encontro de Singapura será para nos conhecermos, disse Trump. Os Estados Unidos começaram as negociações para marcar o encontro, exigindo que a Coreia do Norte abrisse mão de todo o arsenal nuclear de uma só vez, mas já defendem a adoção de etapas para chegar lá. E a Coreia do Norte, que exigiu o fim das sanções econômicas, já sabe que elas serão revogadas pouco a pouco. Em compensação, não haverá novas medidas enquanto as negociações estiverem avançando. O que ainda não se conhece é o conteúdo da carta que o braço direito de Kim Jong-un entregou a Donald Trump. O que se diz em Washington é que ela deixa clara a vontade do norte-coreano em manter o encontro do dia 12. E Trump, o que achou? Interessante. Foi tudo o que ele disse. Já é um começo, né? Bom, e um alerta foi emitido para o início da temporada de furacões no Oceano Atlântico. Ainda bastante destruída por conta das tempestades de 2017, a ilha de Porto Rico tenta se preparar melhor este ano. Equipes de emergência passaram por um treinamento para casos de desastres. Um estudo revelou que quase 5.000 pessoas morreram na ilha durante a passagem do furacão Maria. O número é muito maior do que o divulgado pelo governo. Ainda há 11.000 pessoas sem energia elétrica. E para este ano, a previsão é de uma temporada na média ou acima do normal. Os especialistas esperam 16 tempestades, das quais até 9 podem virar furacões. E no Havaí, os moradores continuam sendo evacuados por conta do vulcão Kilauea, que entrou em erupção há mais de um mês. O turismo da região, que impulsiona a economia do estado, também está sofrendo as consequências. Acompanhe. O vulcão está derretendo casas, terra e a economia do Havaí. Os turistas que sustentam grande parte do estado desapareceram da região. Este dono de uma agência de turismo local afirma que os negócios caíram entre 80% e 90% nas últimas 3 semanas. Janelle gerencia um dos bares mais populares do local. Ela precisou cortar horas de trabalho e número de funcionários. O bar não abre mais às terças porque está muito vazio. O Parque Nacional permanece fechado e os cruzeiros estão sendo cancelados. Vera, que morava perto do vulcão, teve que abandonar sua casa e agora está morando com os 2 filhos pequenos em um carro. Ela ainda não sabe como vai ser o futuro da família. 25 pessoas morreram, dezenas estão internadas tratando problemas pulmonares e cerca de 3.000 pessoas já foram evacuadas de áreas de risco.
O vulcão já atingiu aproximadamente 75% da Big Island, ilha do Havaí atingida pelo vulcão. E ainda falando sobre vulcões, subiu para 25 o número de mortos na erupção do vulcão de fogo, o mais violento da Guatemala. A lava atingiu vilarejos e matou muitas pessoas que estavam dentro de casa. Centenas de moradores ficaram feridos. E o número de mortos ainda pode aumentar, já que há desaparecidos. O principal aeroporto do país está fechado por causa da grande coluna de fumaça, que atingiu cerca de 6 quilômetros de altura. As cinzas, espalhadas pelas ruas, também atrapalham o trânsito. Essa foi a erupção mais violenta em um século. O presidente declarou 3 dias de luto no país. 3 astronautas voltaram à Terra depois de mais de 5 meses na Estação Espacial Internacional. Eles receberam atendimento médico assim que pousaram no Cazaquistão. Os astronautas estudaram o crescimento das plantas no espaço e o efeito da microgravidade na medula óssea. Durante o final de semana, manifestantes se reuniram na ponte do Brooklyn, em Nova York, para pedir o controle do porte de armas nos Estados Unidos. A marcha contou com a participação de mães que perderam os filhos em ataques, estudantes e ativistas. Com o caixão vazio, eles homenagearam os mortos. Os manifestantes também reivindicaram justiça pelas vítimas de tiroteios nas comunidades negras do país. O protesto aconteceu 2 semanas depois de um atirador abrir fogo em uma escola em Santa Fé, no Texas, e matar 10 pessoas. Olha, 7 pessoas morreram e várias ficaram feridas após um atentado suicida contra um encontro religioso em Cabul. O destaque é da agência de notícias AFP. O ataque aconteceu pouco tempo depois do grupo religioso ter condenado atos terroristas no país. Informações preliminares apontam que o homem-bomba chegou a pé ao local do atentado. A imprensa local afirma que pelo menos 3.000 pessoas participavam desse encontro. O ataque aconteceu enquanto os religiosos deixavam o local e até o momento nenhum grupo reivindicou a autoria da ação. Já a agência de notícias Reuters destaca que pelo menos 3 pessoas morreram após um desabamento de um prédio de 5 andares em Nairobi, no Quênia. Ainda não se sabe o que causou o colapso, mas autoridades afirmam que entre 30 mil e 40 mil prédios construídos sem aprovação estão em risco. E para encerrar, o destaque da CNN é a queda de um avião de pequeno porte nos Estados Unidos. 4 pessoas estavam nessa aeronave. Segundo a Guarda Costeira dos Estados Unidos, 2 pessoas morreram e as outras 2 estão desaparecidas. A aeronave caiu perto de Long Island, uma ilha situada no sudeste do estado de Nova York. Ainda não se sabe o que causou a queda. A Guarda Costeira segue com as buscas pelos desaparecidos. Após um massacre que deixou 17 pessoas mortas no dia 14 de fevereiro, os estudantes da escola de Parkland, na Flórida, se formaram neste final de semana. 4 dos alunos mortos foram homenageados pelos colegas de sala. Diplomas especiais foram entregues e feitos às famílias das vítimas. No evento, somente familiares puderam participar, mas os alunos aproveitaram a oportunidade para chamar a atenção para a violência causada pelas armas de fogo. Eles criticaram políticos que defendem o porte de armas, entre eles o senador republicano Marco Rubio, que apoia a Associação Nacional de Rifles. O apresentador e comediante Jimmy Fallon apareceu de surpresa na formatura e foi o responsável pela condução do evento. Durante o discurso, Fallon disse, abre aspas, vocês não são apenas o futuro, vocês são o presente. Continuem mudando o mundo e continuem nos deixando orgulhosos, fecha aspas. E Tom Cruise se tornou o primeiro ator a saltar em queda livre a mais de 7.600 metros de altura. Isso durante as gravações do novo Missão Impossível, que aconteceu nos Emirados Árabes. O ator treinou muito para a gravação e teve que respirar oxigênio puro 20 minutos antes do salto para evitar problemas de saúde. O salto em queda livre é usado por militares e o paraquedas só é aberto muito próximo ao solo. Ele caiu a uma velocidade de cerca de 320 km por hora.
Os diretores do filme afirmaram que Cruise precisou saltar mais de 100 vezes para conseguir o resultado perfeito. Tom Cruise é conhecido por dispensar dublês e filmar as próprias cenas de ação. O longa Missão Impossível Efeito Fallout, o sexto da franquia, estreia em julho nos cinemas. Já está experiente. E a seguir, você confere o nosso giro de câmeras pelo mundo e você vai ver ainda uma usina de reciclagem no Japão que transforma lixo em etanol. Não saia daí que o Mundo Meio-Dia volta já já. A polícia dos Estados Unidos investiga o caso de um homem que foi atingido por um disparo acidental feito por um agente do FBI que estava de folga. Veja agora todos os detalhes na reportagem de Tina Roma. Um agente do FBI se meteu em uma confusão no fim de semana quando saiu para se divertir em uma boate de Denver, nos Estados Unidos, e resolveu mostrar todo gingado numa roda de dança. Olha aí! A arma do policial que estava de folga caiu do coldre durante a performance. E o pior, quando foi pegar a arma, o agente atirou sem querer no joelho de uma das pessoas que dançava por perto. A vítima foi levada para um hospital e passa bem. Depois do incidente, o agente foi levado para uma delegacia próxima e liberado mais tarde por um supervisor do FBI. Agora, o policial está sendo investigado e pode ser expulso da corporação. Vamos ver então agora como está a movimentação pelo mundo neste começo de semana? Hoje o nosso giro de câmeras é só com cidades dos Estados Unidos. E como você já sabe, as imagens são do serviço de streaming Earthcam. Hoje a gente começa em Chicago, dá para ver aí a movimentação nas ruas da cidade. E olha só que dia lindo por lá. Agora são 10 horas e 17 minutos em Chicago. Neste momento a temperatura é de 22 graus. Agora nós vamos para Denver, vemos aí parte do centro da cidade, o dia está tranquilo por lá, agora são 9 horas e 17 minutos. Neste momento a temperatura é de 24 graus. E para encerrar, nós vamos para a avenida mais famosa do mundo. Claro que estamos falando da Times Square. Segunda-feira de pouco movimento por lá, agora são 11 horas e 17 minutos no horário local. E em Nova York a temperatura é de 17 graus. O lixo é um dos maiores problemas ambientais do mundo e, como não poderia ser diferente, o bom exemplo vem de uma usina de reciclagem no Japão. A empresa desenvolveu uma solução inovadora: transformar o que não vai ser reciclado em etanol. Montanhas e mais montanhas de lixo. Por ano, cidades no mundo todo produzem mais de 1 bilhão de toneladas de resíduos. Parece muito. A previsão é que esse número aumente ainda mais. De acordo com uma pesquisa do Banco Mundial, até 2025, a quantidade de lixo produzida em um dia ao redor do planeta será suficiente para encher uma frota de caminhões enfileirados por 5.000 quilômetros. Em linha reta, é o equivalente à distância do Chuí, no Rio Grande do Sul, até Caracas, na Venezuela. Mas como dar um fim a toda essa sujeira? Uma empresa japonesa encontrou uma solução bem rentável: transformar lixo em etanol. A técnica usa restos que normalmente são incinerados e não servem para reciclagem comum. O processo rápido consiste em coletar gases produzidos durante a queima do material. Esses gases passam por uma filtragem. Em seguida, são armazenados em um container, onde bactérias especiais transformam tudo em etanol. Segundo a empresa, técnicas desse tipo já existem, mas a taxa de reaproveitamento não chegava a 30%. Agora, quase 100% do material é reaproveitado. O resultado é este aqui na minha mão. Um etanol tão puro quanto o que resulta do processo de fermentação da cana-de-açúcar, por exemplo. Por dia, nesta usina, eles conseguem transformar 1 tonelada de lixo em 200 garrafas como esta. Se a gente pegar, então,
todo o lixo produzido no mundo durante um ano, serão 60 bilhões de galões de combustível. Em breve ainda será possível usar essa transformação química para produzir borracha e plástico, materiais que faltam aqui no Japão. É revolucionário, diz o pesquisador. Com certeza, resta agora saber se um dia essa tecnologia chega aqui ao Brasil, né? Bom, o Mundo Meio Dia de hoje fica por aqui, mas para rever essas e outras edições é só acessar o portal R7. Muito obrigada pela tua companhia. Até amanhã.